Olá, gente. Nós estamos aqui mais uma vez para ouvir mais uma live e eu espero que no dia de hoje o Senhor possa tocar ao nosso coração. Hoje eu vou falar sobre Ezequiel 24, a parábola da panela. E ela diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor no 9º ano do 10º mês, no dia 10, dizendo: Escreve o nome deste mesmo dia, porque o rei da Babilônia se atira contra Jerusalém neste dia. Põe uma parábola à casa rebelde e diz-lhe: essa casa rebelde é Jerusalém. É Israel e Judá que estão ali dentro de Jerusalém. Mas o Senhor trata com o povo de Judá e Israel como um todo, junto com aquela cidade. Por isso que ele chama ela de casa rebelde. Diz-lhe Deus: põe ao lume, quer dizer, põe ao fogo, traga à luz, torne em conhecimento público, tá? Põe ao lume a panela, põe-na, deita-lhe água dentro, ajunta nela pedaços de carne, todos os bons pedaços, as coxas e as espáduas, enche-as de osso escolhido, pega do melhor do rebanho e empilha lenha debaixo dela, faze-a ferver bem e cozam-se dentro dela os ossos. Então quer dizer que é para pegar uma panela e ali vai pegar os melhores pedaços que existe num animal para se comer, que são as coxas e as espáduas, que é o lado bem próximo às coxas do animal. Só que não é para pôr apenas essas melhores partes dentro da panela. Dentro dela também é para encher de ossos, e esses ossos bem escolhidos, e para pôr para ferver bem e para cozer bastante. Portanto, assim diz o Senhor: ai da cidade sanguinária, da panela cheia de ferrugem, ferrugem que não foi tirada dela. Tira de dentro a carne, pedaço por pedaço, sem escolha, porque a culpa de sangue está no meio dela. Derramou-o sobre penha descalvada, e não sobre a terra, para cobrir com pó, para fazer subir a indignação, para tomar vingança. Eu pus o sangue numa penha descalvada, para que não fosse coberto. Descalvada é porque a parte de cima foi arrancado a grama, foi arrancado qualquer vegetação que pudesse cobrir aquela pedra. É como se fosse um calvo. Uma pessoa descalvada é uma pessoa que aqui falta cabelo. Então, é essa analogia mais ou menos. Aí diz assim: se ele manda que naquela panela, uma vez que tem ferrugem, uma vez que a ferrugem não foi tirada dela, então era para tirar ali de dentro, sem ficar escolhendo carne por carne, pedaços. Então, já que fosse tirar a carne, poderia muitas vezes acontecer de vir ossos juntos. Então, porque ela não vai escolher. O que vai ficar é aquele caldo cheio de sangue, e o sangue enferrujado. Então, quando diz que vai tirar tudo dali e vai derramar sobre a penha descalvada, quer dizer, sobre a rocha que não tem cobertura alguma, aquele sangue, quer dizer que aquela rocha ela vai acabar ficando manchada com a marca do sangue que aquela carne e que aqueles ossos deixaram sair no processo de cozimento. E junto com isso sairá as ferrugens que eram velhas, porque estavam na panela, que não foi cuidada antes que se pusesse a carne para ser cozida. Disse o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária. Ele continua falando de Jerusalém. Também eu farei pilha grande. Amontoa muita lenha,
acende o fogo, cozinha a carne, engrossa o caldo e ardam os ossos. Então porás a panela vazia sobre as brasas, para que ela aqueça, e o seu cobre se torne incandescente. Funde-se a sua imundícia dentro dela, e se consuma a sua ferrugem. Trabalho inútil, não sai dela a sua muita ferrugem, nem pelo fogo. Na tua imundícia está a luxúria, porque eu quis purificar-te e não te purificaste. Não serás nunca purificada da tua imundícia, até que eu tenha satisfeito o meu furor contra ti. Eu sou o Senhor e disse: será assim e eu farei. Não tornarei atrás, não pouparei, nem me arrependerei. Segundo os teus caminhos e segundo os teus feitos será julgada, diz o Senhor. Então o Senhor vai tratar Jerusalém como se fosse uma panela enferrujada. Uma panela que está cheia de iniquidade e que não se deixou ser curada, tratada, limpa. E uma vez que ela não se deixou ser limpa, tratada, o que vai acontecer? As pessoas que moram em Jerusalém serão como essa carne e esses ossos. O Senhor mandou colocar dentro da panela o que tinha de melhor, que era a carne e a espada do animal. Quer dizer, ali dentro de Jerusalém estava o melhor do Senhor, que era Israel e Judá. E tinha ossos também. Os ossos eram os demais povos que a princípio não fazia parte do povo escolhido, mas eles estavam entre o povo escolhido, e uma vez que ele estava entre este povo, ele passou a fazer parte. E aí se tornou um só, porque quando o caldo vem, tudo aquilo se forma num cozido só. Então, da mesma forma que Deus tratar um, Deus tratará o outro. E isso que Deus mostra. Deus vai fazer com que eles sejam mortos, que eles sejam tratados à espada, cortados, que essa cidade seja sanguinária, ela seja queimada, porque na panela ela foi colocada no fogo. E a brasa, por mais que a panela de cobre ela ficasse abrasada, incandescente, ela não se purificava, porque o Senhor não tratou dela. E não adianta só o povo achar que o fato dele estar em Jerusalém, ele já estaria limpo. Não. Então o Senhor mostra que vai tratar com todos, para que todos tenham o mesmo tipo de purificação. E nesse tratamento muitos morrerão e muitos serão desfeitos, né? Sofrerão. E uns ou outros só que seguirão os seus caminhos. Aí Deus usa uma outra mensagem para representar o que é que ele vai fazer. É a viuvez de Ezequiel, que Deus diz assim: veio a palavra do Senhor, filho do homem, eis que a súbita, quer dizer, de forma rápida, sem nenhum anúncio, tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas, geme em silêncio. Não faça lamentações pelos mortos, prende o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés, não cubras o bigodes e não comas o pão que te mandam. Falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. Na manhã seguinte, fiz segundo o que havia me mandado. Então, o que acontece aqui neste exemplo? Deus, ele tomou a esposa de Ezequiel para ensinar algo ao povo, para que Deus transmitisse uma mensagem a este povo pecador. Foi preciso que Deus tirasse a vida
da mulher de Ezequiel, que era o profeta, considerado boca de Deus diante daquela nação. E por isso que fala, tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás. Quer dizer, Ezequiel vai sofrer, porque a esposa dele foi tomada, mas não é para ele se deixar abater. E não é para ele chorar e não deixar que as pessoas percebam. E, inclusive, se alguém der a ele comida para comer, o pão, ele não comesse, porque era o costume na época, quando a pessoa perdia um familiar, para ela não se ater a esses afazeres domésticos, os outros, numa forma de consolo, lhe davam mantimento. Então, o que acontece? Então me disse o povo, não vos fará saber o que significam essas coisas que está fazendo? Eu lhe disse, veio a minha palavra do Senhor, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, eis que eu profanarei o meu santuário, objeto do vosso mais alto orgulho, delícia dos vossos olhos e anelo de vossa alma. Vossos filhos e filhas que deixastes cairão à espada. Farei como eu fiz. Não cobrireis os bigodes, não comereis o pão que vos mandam. Trareis à cabeça os vossos turbantes e as vossas sandálias nos pés. Não lamentareis, não chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas iniquidades, e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, segundo tudo o que ele fez, assim fareis. Quando isso acontecer, sabereis que eu sou o Senhor Deus. Então o Senhor fez o seguinte, ele tomou a esposa de Ezequiel, para mostrar como é que o Senhor iria tratar com aquele povo. Porque a coisa que eles mais davam valor ali, em Jerusalém, era o templo do Senhor Jesus, o templo de Deus. Porque ali no templo de Deus, o templo de Jerusalém, era onde eles prestavam sacrifícios, era onde eles prestavam as suas adorações, era onde eles inclusive profanavam com falsos cultos. E ali havia prostituição de todos os tipos, uma vez que eles se deixavam se corromper por costumes alheios. E ali, quando Deus viesse tratar para tomar o templo deles, acabaria de que morreriam os filhos e as filhas do povo. Esses morreriam à espada, mas o povo não teria direito a chorar, porque eles saberiam que estariam perdendo aqueles a quem eles mais amavam e ao templo que eles tanto amavam por causa das suas iniquidades. E ali eles iriam gemer, porque eles seriam levados cativos para outro lugar. Por isso que eles teriam que estar com a sandália nos pés e com os turbantes sobre a cabeça, porque eles andariam pelo deserto. Mas acontece que, em forma alguma, Deus queria que eles chorassem, porque o que eles iriam colher é aquilo que eles estavam plantando. Filho do homem, não sucederá que no dia em que lhes tirar o objeto do seu orgulho, o seu júbilo, a sua glória, a delícia dos seus olhos e o anelo da sua alma e de seus filhos e filhas, neste dia virá ter contigo algum que escapar para te dar a notícia pessoalmente? Neste dia abrir-se-á tua boca, como para com aquele que escapar, falará e já não ficarás mudo. Assim lhe servirá de sinal, e saberão que eu sou o Senhor. Aqui mostra que, embora viesse tamanha sofrimento diante de Jerusalém, Deus iria dar escape um ao outro, para ser os remanescentes daquela cidade. Porque Israel jamais ela foi eliminada por completo. Então, aqui mostra que aqueles que escaparem, eles saberão, e isso lhe ficará por sinal de que o Senhor é quem os deu o escape.
e que eles devem agora se manterem puros e não se deixar corromper novamente com a adoração a outros deuses que não sejam ele. Agora nós veremos na próxima live uma profecia que Deus trará contra Amon, em Ezequiel 25. Aguardo vocês até a próxima live. Deus os abençoe.